nefrite difusa aguda pós-estreptocócica. O abscesso é mais comum em adolescentes, muita dor de garganta, febre, dificuldade para engolir, mas a grande característica clínica, eu já vi na clínica, é raro ver, mas eu já vi, uma criança de 11, 12 anos, já vi 2 vezes, chama muito a atenção, a criança não consegue abrir a boca. É difícil até fazer a avaliação da orofaringe, examinar a garganta, por causa do trismo. E isso vai aparecer na questão de prova. Criança com quadro de amidalite com trismo. Pensa no abscesso amigdaliano. Se você consegue, mesmo com a dificuldade da abertura da boca, examinar a orofaringe, você pode ter um abaulamento da amígdala, da tonsila, e muitas vezes um desvio da úvula empurrada pela amígdala onde tem o abscesso. O abscesso geralmente é unilateral. Se está impossível de examinar, porque não consegue abrir a boca, faz uma tomografia. Olha lá o abscesso ali. Sinal da seta. Abscesso na orofaringe. Como é que a gente vai tratar? Isso vai ser baseado na etiologia. Geralmente é o estrépito mais um anaeróbio. Então, o tratamento um antibiótico que pega anaeróbio, como a clindamicina, por exemplo. Esse paciente vai internar, geralmente fazer antibiótico venoso, e ele tem que eliminar o abscesso. Geralmente o otorrino vai lá e faz uma drenagem com agulha do abscesso. Aspira, resolve. Agora, não é melhor tirar essa amígdala? Tem que tirar. Só que não precisa ser e não deve ser naquela fase aguda. Na fase aguda do abscesso, drena o abscesso com agulha e faz antibiótico. Depois, programa uma cirurgia. Se não melhorou nessa fase aguda, com a drenagem por agulha e antibiótico, aí tira a amígdala. Só que aí você vai operar a criança mastoxêmica. Por outro lado, ficou tudo bem, programa amidalectomia, porque se não fizer isso, qual é o grande risco? Uma recorrência. Das 2 crianças que eu vi com abscesso de amígdala, uma era um caso recorrente. A criança teve 1 ano antes, ficou boa, e não tiraram a amígdala da criança depois. E aí ela voltou a fazer abscesso. Então teve uma vez, programa para tirar a amígdala. E a amidalite viral? Geralmente um início gradual, se eu comparo com a amidalite bacteriana, tem rinorreia, tem tosse, ou seja, tem um quadro gripal viral associado. E se eu tiver, além da faringite, febre e conjuntivite, eu tenho a febre faringo-conjuntival. Qual é o agente que provoca amidalite viral, nesse caso, e conjuntivite? É o adenovírus. Escolar de 7 anos é levado ao ambulatório por apresentar dor à deglutição, lacrimejamento, sensação de corpo estranho e olho direito. Hiperemia de orofaringe, hiperemia conjuntival. Linfadenopatia pré-auricular. Febre faringo-conjuntival. Agente, adenovírus. As respostas. O quadro clínico sugere dacrioadenite, ceratoconjuntivite alérgica, conjuntivite papilar gigante, conjuntivite purulenta aguda ou ceratoconjuntivite epidêmica. Nesse caso, essa febre faringo-conjuntival também é conhecida como ceratoconjuntivite epidêmica. Geralmente você tem uma epidemia de conjuntivite também. Então, letra E. Outra situação de infecção de orofaringe viral é a infecção pelo Coxsackie, que leva ao aparecimento de vesículas. Está aí uma característica bem diferente no exame da orofaringe. Você vê vesículas e depois você vê as úlceras, quando as vesículas se rompem. Coxsackie é o agente e a gente tem a herpangina. Aqui, ó. Olha as úlceras. Bem nítido, né? Dá uma febre muito alta, muita dor de garganta, muita adenomegalia, e a mãe chega desesperada, querendo um antibiótico. Às vezes a criança está com mau hálito também, a mãe já olhou a garganta, viu que tem uma lesão. Enfim, e aí é uma situação em que você confirma uma amidalite, mas não faz antibiótico, não tem sentido, né? Esse é o tipo da amidalite que você trata com antibiótico do leigo, né? O cataflam, por exemplo, o pessoal fala, pô, estou com uma infecção de garganta, tomando aquele antibiótico, é o cataflam. Falou, esse é bom. Tá melhor? Tô melhor. Então mantém. Posso beber? Não, melhor não. Não bebe, fica tranquilo. Mas é o antibiótico do leigo. Quanta gente eu já não ouvi falando, estou tomando aquele antibiótico cataflam. Está aí uma boa indicação para esse que não é um antibiótico, um anti-inflamatório. Mas antibiótico para herpangina, não. A faringite pode ser pelo Epstein-Barr vírus, uma mononucleose infecciosa. O diagnóstico vai sair com uma pesquisa de streptococcus negativa, uma falta de resposta ao antibiótico para a bactéria e aquele hemograma que a gente viu característico, com leucocitose, linfocitose e linfócitos atípicos. Aí a mononucleose não trata.
só sintomático. Lactente de 20 meses é levado à emergência com febre alta e vômitos a 48 horas. Orofaringe permeada, úlceras no palato mole e lojas amidalianas. Pronto. Úlcera nas amígdalas, no palato. O que é isso? Uma herpangina. Como é que trata? A ciclovir, ganciclovir, azitromicina, penicilina, trata com sintomático. Letra D. Pré-escolar é trazido ao ambulatório e sua mãe relata que esta é a 4ª vez neste ano que ele apresenta febre, mal-estar, dores articulares, amidalite purulenta e queimação em vários pontos da mucosa oral. Exame físico, inflamação de amígdalas, aftas ulceradas na mucosa oral e linfonodomegalia cervical anterior bilateral. Está aí um caso diferente. Você tem uma amidalite, mas tem afta também. Não é comum na amidalite você ter afta. Swab amidaliano negativo para bactéria. Hemograma, discreta leucocitose, sem desvio, e PCR elevado. Fez uso de antibióticos nas vezes anteriores, sem modificação do curso da doença. Então ele já teve esse problema algumas vezes, e a resposta ao antibiótico é ruim. A doença resolve espontaneamente em 4 a 6 dias. Diante de toda essa história, o pediatra optou por usar 1 miligrama de prednisona, corticoide, dose única, sem outros medicamentos. Qual é a principal hipótese diagnóstica? E vou dizer para vocês, a criança melhorou, ficou boa. O que provoca amidalite, afta, não responde a antibiótico, não tem uma etiologia bem definida e responde a dose única de antibiótico? Kawasaki, artrite idiopática, lúpus, síndrome semelhante à síndrome de Raynaud, ou febre periódica, adenite, faringite, estomatite aftosa, que tem o nome de PIFAPA, que é a sigla que representa isso. É a PIFAPA. A PIFAPA, que o nome é em inglês, por isso periodic fever, afta, faringite, adenite, nada mais é do que amidalite com afta, e isso ocorrendo de forma periódica, repetitiva. Essa síndrome PIFAPA, que é a faringite, adenite e afta. Então, o grande segredo é uma amidalite quando tem afta também, é conhecida também como síndrome de Marshall. Ela ocorre esporadicamente, os sintomas começam entre 2 e 6 anos, com febre, cansaço, amidalite purulenta, só que a cultura é negativa. Tem linfonodo cervical. O que chama mais atenção? Uma amidalite purulenta com afta. Tem que pensar na PIFAPA, onde eu tenho adenite, faringite e afta. Tem leucocitose, tem elevação de reagente de fase aguda, PCR, VHS. Com o tempo, a periodicidade vai se tornando menos frequente, né? A intensidade também. Os episódios duram de 4 a 6 dias, a despeito de qualquer tratamento, com exceção do corticoide, que resolve. A frequência 8 a 12 por ano, etiologia desconhecida, e respondem dramaticamente ao corticoide. Uma dose única de prednisona ou beta-betazona, em 24 horas está resolvido. Se operar, resolve também. A amidalectomia resolve. Você pode também esperar a resolução espontânea. Geralmente com 8 anos, até uns 8 anos, a criança vai deixar de apresentar esse quadro. Mas você pode resolver também operando. E se optar por não operar, não tirar a amígdala, a cada quadro, o ideal é fazer um swab, porque nada impede que essa criança também tenha uma amidalite bacteriana em algum momento. Mas fez o swab negativo, teste rápido negativo, corticoide, dose única, resolve. Pensando no longo prazo, é melhor, na PIFAPA, tirar a amígdala. E o grande segredo, tem amidalite, mas tem afta também. Aí eu tenho que pensar na PIFAPA e tratar com corticoide. Lactente 8 meses, com febre alta, 4 dias, tem conjuntivite, rinorreia, hiperemia de orofaringe, linfonodopatia pré-auricular e cervical evoluindo com tosse, dispneia e sibilância. Qual é o provável agente etiológico? Conjuntivite, hiperemia de orofaringe. Febre faringe conjuntival, qual é o agente? Adenovírus, letra A. Muito bem. No diagnóstico da faringe, amidalite viral em uma criança, o dado mais importante é uma febre alta, 39 a 40, idade menor que 2 anos, idade maior que 2 anos, adenomegalia cervical dolorosa, presença de dor abdominal e vômitos. Em que grupo eu vou ver mais amidalite viral? Nos menores de 2 anos, letra B, onde eu não vejo amidalite bacteriana. Uma menina de 7 anos é levada ao consultório e recebe diagnóstico de faringite aguda. Quais são os principais agentes envolvidos? Vírus e streptovíridas,
vírus streptopiógenes, streptoviridans e vírus, streptopiógenes e streptoviridans. Principais agentes envolvidos, vírus e streptococos, beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, que é o streptopiógenes. Então, letra B de bola. Agora a gente vai no nosso último tema da primeira aula, que é a otite média aguda. A doença bacteriana mais prevalente na infância nos Estados Unidos, então eles que têm dados bem documentados, revelam que o principal motivo para o uso de antibiótico até 2 anos de idade é otite média aguda. Isso nos Estados Unidos. O pico de incidência é entre 6 e 20 meses, 6 meses até entre meio ano de idade até quase 2. Então, a causa mais comum de prescrição de antibiótico lá. E há um detalhe interessante aqui. A otoscopia no lactente, que me dá o diagnóstico, ela é difícil de ser feita. Um conduto mais estreito, é mais difícil da gente enxergar. Então, é uma doença que muitas vezes é subdiagnosticada. E muitas vezes é superdiagnosticada. Ah, ele está com dor no ouvido. Eu encostei a mão, doeu. Tão subjetivo isso. Né? Aperta em você mesmo assim, vê se não dói. Dói. Então, esse tipo de diagnóstico, apertei, doeu, esquece isso. Bem, a otite média tem como uma característica importante a recorrência no mesmo paciente, ou até a cronicidade. E quanto mais precoce o primeiro episódio, maior o risco de recorrência ou cronicidade. Qual é o principal fator de risco para a otite média aguda? Todos esses são fatores de risco. Idade menor que 2 anos, sexo masculino, pobreza ou exposição ao fumo. Mas qual é o pior? O pior é ser pobre, né? Ser pobre é ruim, porque vai ter muita chance realmente de ter infecção. Então, letra C é o pior. Por que menores de 2 anos têm mais risco? Resposta imunológica mais deficiente, próprio da idade. Tecido linfóide mais abundante na região. Então, uma resposta linfóide importante, às vezes até por uma questão mecânica, dificultando a drenagem do ouvido médio. Fatores próprios da tuba auditiva, da trompa de Eustáquio, que na criança é um pouco mais curta e mais horizontal. E a própria criança fica mais tempo deitada. E aí facilita o refluxo das secreções da nasofaringe para o ouvido médio. No sexo masculino é mais comum que no feminino, não tem uma explicação para isso, é um dado só. E fator socioeconômico, por que é tão ruim, leva tanto a otite, a pobreza? Primeiro, a aglomeração, mais chance de infecção de vias aéreas superiores, que é o ponto de partida para uma futura otite. A desnutrição facilitando as infecções. Uma assistência médica, infelizmente, precária, falta de medicamento, tudo isso contribuindo para que a pobreza seja um dos principais fatores associados à otite média. A exposição ao cigarro também é um fator de risco. Leite materno e fórmula. Leite materno protege contra a diarreia? Protege, sem dúvida. Mas por que ele protege contra a otite, por exemplo? Porque o leite materno com a sua imunoglobulina A vai atapetar todo o tubo digestivo, dificultando a colonização por germes patogênicos, inclusive na orofaringe, na nasofaringe, da onde vêm as bactérias que vão atacar o ouvido médio. Então, o leite materno, criança no leite materno, comparada à criança que mama fórmula, as crianças no leite materno terão menos otite. Mais uma vantagem entre milhões do leite materno. A creche é um grande fator de risco, porque a exposição a muitas crianças, muitos vírus, muitas chances de complicação, maior número de resfriados. Então, os 2 fatores mais importantes: ser uma criança de creche, está exposta a muitas outras crianças, ou viver em aglomerações, e a pobreza. Anormalidades congênitas aumentam o risco de otite média, dependendo de qual sim. Por exemplo, lactentes com fenda palatina, em algum momento, terão uma otite. É universal a presença de otite em pacientes com fenda não corrigida. Vai ter, porque tem muito refluxo nessa região. Pacientes com outras anomalias craniofaciais, pacientes com Down, também têm mais risco de otite média aguda. A etiologia, olha que interessante. Lembra da sinusite? Pneumococo, hemófilos, moraxela? Otite é igual. Igual. Mesma coisa. Só que a etiologia da otite, quem sabe da sinusite, em termos de percentual de apresentação, está mudando. Nesse slide aqui eu mostro o pneumococo predominando, como é na sinusite.
Só que com a maior cobertura vacinal para o pneumococo, hoje a gente tem a vacina 13 valente na clínica particular e tem a 10 valente, 10 sorotipos do pneumococo na clínica dos postos de saúde. Isso dá uma cobertura para pneumo. Então, o que está acontecendo? As novas estatísticas para otite média aguda já mostram o hemófilos na frente do pneumococo. Isso provavelmente também é uma verdade para a sinusite. Só que ver a bactéria na otite, fazendo uma timpanocentese, colhendo material, é mais fácil e mais viável, por isso há trabalhos nisso, do que fazer um aspirado de seio da face, que é muito mais invasivo. Então há trabalhos, muitos trabalhos, mostrando essa prevalência de germes na otite. Na sinusite não. A gente pode falar, provavelmente mudou na sinusite também, provavelmente. Mas na otite está mostrado que o hemófilos agora começa a dominar. O pneumococo está diminuindo. Na patogênese, é importante levar em consideração a função da tuba auditiva, da trompa de Eustáquio, que é essa estrutura aqui que comunica o ouvido médio com a nasofaringe. Ele tem 3 funções principais. Essa estrutura tem 3 funções: limpeza, proteção e a ventilação, que é o mais importante. Aqui, ó, a tuba auditiva e o ouvido médio. Se eu tiver uma obstrução da tuba auditiva por secreção, líquido se acumula aqui no ouvido médio. E aí as bactérias fazem a festa. Então, o que obstrui a tuba auditiva? O principal são os resfriados. Secreção dos resfriados, a IVAs. Uma hipertrofia de adenoide pode fazer isso também. Um tumor, que em criança é incomum, não comum, também pode levar à obstrução da tuba auditiva. Então, a obstrução ocorre por resposta inflamatória, na IVAs, e haverá um comprometimento do transporte mucociliar, uma efusão na cavidade timpânica e as bactérias fazem a festa. No lactente, a gente sabe que é mais comum o aparecimento de otite. O lactente tem a tuba auditiva menor em extensão e mais horizontalizada, facilitando o refluxo de secreção de nasofaringe. Olha só, a tuba auditiva do lactente, muito deitada, comparada com a mais inclinada do adulto, da criança bem maior. Então, essa posição anatômica facilita o refluxo da secreção para o ouvido médio. Fora que a criança fica muito deitada, o lactente. Então, o quadro clínico é febre, irritabilidade, otalgia, otorreia purulenta, aí eu não tenho dúvida. Mas quando não tem otorreia, vou lá na otoscopia e avalio a membrana timpânica, o seu contorno, a sua cor, se tem eritema, se tem abaulamento. A cor geralmente é perolada, né? Olha, essa é uma membrana timpânica completamente normal. Perolada, estou vendo até os ossículos do ouvido médio, estou vendo o triângulo ou reflexo luminoso, que é o reflexo da luz do otoscópio, que o tímpano normal é capaz de refletir. Quando há líquido no ouvido médio, inflamação, perde-se essa capacidade de reflexo da luz que você joga. Agora, eritema isolado, a gente viu que é insuficiente para o diagnóstico de otite média. O choro pode ser a causa. Então, olha só, a grande alteração que eu vou ver no exame clínico, na otoscopia, é o abaulamento. E perceba comparativamente, uma foto aqui do Nelson, como é diferente, né? Ó, normal, e aqui começa a abaular. Eu vou perdendo o reflexo luminoso, e aqui muito abaulado, né? Tá bojudo aqui, dá para ver bem, líquido no ouvido médio. Então, eritema mais abaulamento, aí sim, otite média. Às vezes eu consigo perceber uma coluna de líquido. Miringite bolhosa também é sinal de otite média. Miringite bolhosa são essas bolinhas aqui no ouvido, no tímpano, também é indicação. Mas para avaliação da presença de líquido no ouvido médio, o mais sensível e específico para determinar que tem efusão, que tem líquido no ouvido médio, é avaliar a mobilidade da membrana timpânica. Só que é um exame que a gente não costuma, no dia a dia, fazer no ambulatório, pelo menos não de pediatria. Você pega o otoscópio, coloca na criança, ele geralmente tem uma entrada na cabeça do otoscópio, você encaixa uma seringa ali, por exemplo, com ar, e faz uma pressão, joga o ar. Aí você vai ver o tímpano se movendo para lá, para distante. Depois você puxa e faz uma pressão negativa, o tímpano volta. Bastante confortável, né, para a criança. Então, geralmente a gente não faz, mas quando você resolve fazer esse exame e mostra-se mobilidade, isso indica que não tem líquido no ouvido médio.
a falta de mobilidade é, sem dúvida nenhuma, o mais sensível para dizer que tem líquido no ouvido médio. E aí, chance de sinusite. Se eu tiver uma otite média e conjuntivite do mesmo lado, geralmente eu tenho uma infecção pelo hemófilos não tipável nessa situação. E aí, essa conjuntivite purulenta, quando eu tenho otite do mesmo lado, não vai resolver com colírio. Tem que fazer antibiótico. O tratamento, olha que interessante, nos últimos protocolos de otite média, tratamento de otite média, principalmente os americanos, eles estão recomendando uma conduta mais expectante, de não usar antibiótico, mesmo com otite. Só que há um grupo que discorda disso. Eu estou no grupo que discorda. Acho que tem otite, tem que tratar. E tem 3 fatores em defesa do pronto início do antibiótico na otite média. Ela geralmente é provocada por bactérias que são patogênicas e podem levar a complicações. Uma mastoidite, uma meningite. Melhora muito mais rápido com o antibiótico. E mais, o antibiótico realmente diminui as complicações supurativas. Então, as bactérias são patogênicas, melhora rápido com o antibiótico e eu diminuo o risco de complicações supurativas. Então, por que não o antibiótico? Mas a Academia Americana de Pediatria recomenda o seguinte: dependendo do grupo etário, eu vou tratar ou não. Se tiver menos de 6 meses, mesmo na dúvida, é melhor tratar, porque é muito pequeno. Agora, se for uma criança com mais de 6 meses até 2 anos, se eu tiver diagnóstico de certeza, via otoscopia, tenho certeza que tem otite, eu trato. Agora, quando eu tiver dúvida, essa avaliação da membrana timpânica, eu não estou confiando muito. Eu vou levar em consideração o seguinte: vou tratar se a doença for mais grave. O que é uma doença mais grave? Uma temperatura axilar acima de 39, febre muito alta, uma otalgia, uma irritabilidade muito grande, uma criança toxêmica, muito prostrada. Acima de 2 anos, só vou tratar, não eu, os americanos, só vão tratar se a criança tiver otite comprovada, pelo menos ao exame clínico, e sinais de toxemia. Para mim, isso é muito. Eu fico com... O brasileiro ainda não definiu qual é a melhor conduta, mas a gente ainda está no grupo que prefere fazer antibiótico sempre. Por quê? As bactérias são patogênicas, melhora mais rápido com antibiótico, eu evito as complicações supurativas. Tratamento, primeira linha, pensando nos germes, hemófilos, pneumo, moraxela, amoxicilina, dose dobrada de início, quando há risco de falha maior, ou seja, criança menor que 2 anos, criança de creche, que usou antibiótico recentemente. Posso tentar a azitromicina para os alérgicos, duração do tratamento geralmente 10 dias. Não use sulfa, que foi um antibiótico muito usado antigamente para otite, que já não resolve mais. Falhou depois de 72 horas. Vamos lembrar dos motivos da falha. Beta-lactamase por hemófilos, moraxela, ou pneumococo resistente por alterar as proteínas ligadoras de penicilina. O que eu faço? Dobro a dose da amoxicilina e associo um inibidor de beta-lactamase como o clavulanato. Posso fazer acetilcefaloxima. Posso tentar um ceftriaxona intramuscular. Tudo isso está valendo. Outra segunda linha, clindamicina. Mas aí eu tenho que ter certeza que pneumococo. Aí funciona bem. Mas se for hemófilos, não vai funcionar. Se for moraxela, também não vai funcionar. Quando a criança tem tubo de timpanostomia, que foi colocado por diversas otites como uma proteção, otorreia pelo tubo de timpanostomia, eu posso fazer um tratamento tópico, ototópico, com gotas ototópicas de cipro mais corticoide. E funciona contra germes como estáfilo, pseudomonas, que provocam otite média crônica. Quando é que faz meningotomia? Quando é que fura o tímpano? Está indicado timpanocentese. Quando a dor está muito intensa, o abaulamento do tímpano está provocando muita dor, o otorrino vai lá e faz um furinho e deixa o pus drenar. Quando tem uma febre alta demais, quando tem paralisia facial, mastoidite, labirintite, está atingindo o ouvido interno, então vamos drenar aquele pus. Quando faz meningite, tudo isso indica uma meningotomia. Vai lá e faz um furinho, a gente não, o otorrino. Complicações da otite média, cronicidade, infecção de tecidos adjacentes como a mastoidite. Otite crônica, agentes principais. Aí não é mais pneumo, hemófilos, moraxela. Quais são os principais agentes da otite média crônica? 2 principais, estafilococcus e pseudomonas aeruginosa. Geralmente, esses pacientes não vão responder a antibiótico oral. Você vai ter que internar
e fazer um acefalosporino de quarta, uma oxacilina, quem sabe até uma vancomicina, para tratar o paciente com otite crônica supurativa. Outras complicações, a mastoidite com periostite, inflamação dessa área da mastoide pós-auricular, e aí, se não tiver drenagem do ouvido espontânea, faz uma meningotomia, o otorrino, e antibiótico venoso. Sequelas da otite, principalmente de repetição, tímpano-esclerose, atelectasia da membrana, perfuração crônica, tudo isso podendo levar a realmente a principal sequela que a gente não quer, que é a surdez de condução. Prevenção, vacina contra pneumococo, vacina anual contra a influenza, diminuindo as gripes, tudo isso ajuda. Vale a pena fazer profilaxia com antibiótico para criança que tem muita otite? Olha que coisa paradoxal. Para a criança que está fora da creche, você pode até pensar. Poxa, mas não é a criança que está na creche que tem mais IVAs e aí tem mais resfriado e tem mais otite? É. Mas se você usar antibiótico para ela, você vai selecionar germes muito resistentes. Então, para aquela que só fica em casa e tem otite de repetição, dá para pensar num antibiótico profilático. Mas não é a regra fazê-lo. E o tubo de timpanostomia? Essa é uma boa prevenção. Os otorrinos indicam, e também tem número mágico aqui. Se a criança tem otites, teve nos últimos 6 meses, de 3 a 4, ou no último ano inteiro, nos últimos 12 meses, de 5 a 6, o carretel, o tubo de timpanostomia, que faz com que haja uma abertura do ouvido médio, não para a tuba auditiva, mas para o meio externo, seja permanente, pelo menos por um bom período, esse furinho, permitindo a drenagem de secreção do ouvido médio. Esse é o tubo de timpanostomia. Muita gente conhece como carretel. Fica um dispositivo ali no tímpano que permite uma abertura e uma saída de líquido sempre que se acumular líquido no ouvido médio. Ou seja, eu estou fazendo o papel da tuba auditiva, só que em vez de para a nasofaringe, para o meio externo. 3 a 4 infecções nos últimos 6 meses, ou 5 a 6 nos últimos 12 meses, tem que pensar no tubo de timpanostomia. Geralmente resolve. Aí fica, quando aparecer uma otorreia importante, pum, antibiótico. Vai tratando de forma mais imediata. Com o passar do tempo, as otites vão diminuindo e esse tubo é retirado. Uma segunda intervenção cirúrgica, mas que sempre virá depois da timpanostomia, nunca antes, é a retirada da adenoide. Às vezes a adenoide, pelo seu tamanho, em crianças com hipertrofia de adenoide, ela dificulta a drenagem do ouvido médio. Então é interessante tirá-la. Mas o que foi notado nessas crianças que tinham otite de repetição e melhoravam depois da retirada da adenoide, que além do fator mecânico, havia um outro fato. A adenoide era um local de reunião das bactérias. Geralmente eram adenoides bastante colonizadas por bactérias. Era o foco da infecção. Você tirava, melhorava. Mas em termos de ordem, primeiro pense no tubo de timpanostomia para as otites de repetição. Depois, na retirada da adenoide. Ok? E o último slide aqui, depois da gente ter falado de IVAs, de sinusite, de faringite, de otite, a gente tem esse novo slide aqui, que é um slide de treinamento mental, que significa o seguinte, que está aqui. Reforce seu conhecimento, pratique. Memorize os principais tópicos, revise a aula. E faça o FAST simulado, dia 31 de julho. Para quem está ao vivo, 10 minutinhos e a gente volta, ok?